Continuando o vídeo a respeito da análise institucional, né, que é importante o assistente social fazer para que ele tenha condição de avaliar como se dá a questão do processo de trabalho. A primeira coisa que ele tem que fazer é uma boa análise institucional, né? Então, no vídeo anterior eu falei de algumas características que a gente tem que ficar atento, que é identificar os interesses em jogo, definir se é um acontecimento ou se é um fato, verificar o cenário, né? Que cenário é aquele em que a situação está acontecendo, quem são os atores em questão, como que se dá essa relação de forças e analisar os fatos, né? Então, a gente tem que analisar esses fatos que ocorrem, sempre tendo como pano de fundo as estruturas, né, que definem ali aquela ação que está acontecendo, e a articulação também, né, entre a estrutura e a conjuntura. Não dá pra gente dissociar essas coisas são associadas, né, a estrutura e a conjuntura. E nós estamos, né, numa conjuntura política muito desafiadora, né, e aí nós temos como pano de fundo o quê? Essa estrutura de uma sociedade capitalista desigual. Então, é importante a cada situação em que o assistente social se colocar, ele realmente fazer essa análise de forças, essa análise institucional, essa análise conjuntural, tá? Os acontecimentos, então, gente, para a gente analisar esses fatos, a gente tem que pensar que os acontecimentos, a ação, né, desenvolvida pelos atores sociais, elas não se dão no vazio, né? Então, assim, tem toda uma relação com a história, com o passado, com as políticas, né, que foram estabelecidas ao longo de um processo. Esse processo normalmente é muito longo. Então, assim, a gente tem que estar atento a tudo isso, porque a falta de um elemento numa análise da instituição, ou na análise conjuntural, pode interferir em todo o nosso processo de trabalho com o usuário, né? Então, a gente tem que saber realmente ali quais são as relações de forças para a gente realmente fortalecer aquele usuário, para ele cada vez mais ganhar autonomia e independência aí no seu modo de andar a vida, tá? Então, gente, se a gente for pensar, por exemplo, né, a importância da gente analisar os fatos e os fatos num contexto histórico. Por exemplo, hoje nós estamos vivendo uma situação muito desafiadora no serviço social com essa nova proposta, né, desse retorno desse serviço social conservador, serviço social libertário, né? Então é o que traz o serviço social mais tradicional possível. É esse serviço social libertário, né? Ele é retrógrado, é realmente um retrocesso para a categoria e para a sociedade. Então, assim, mas se a gente pensar nesse movimento do serviço social libertário, né, desse movimento do serviço social conservador, está indo muito a favor do que a gente está vendo hoje na sociedade. Infelizmente, a gente está com uma sociedade extremamente conservadora, com uma direção, né, com uma presidência extremamente conservadora, e isso reflete, inclusive, né, em todos aqueles interesses que estavam ali adormecidos dos conservadores, inclusive dos assistentes sociais conservadores, agora estão se fortalecendo pelo próprio contexto ali conjuntural, né? A reforma da Previdência é um exemplo também. Então, assim, se a gente pensar como que está esse retrocesso aí, fazendo uma análise de conjuntura, antes a gente tinha orgulho de falar, né, do serviço social dentro da Previdência. Se fosse há um mês atrás, eu estaria falando do trabalho do serviço social da Previdência, e hoje a gente nem pode dizer mais, foi cortado, né? Então, assim, tem a legislação agora atual que cortou o serviço social dentro da Previdência. A gente não sabe ainda como vai ficar isso, ainda está muito no ar. Então, é toda uma desregulamentação, então, desse mundo do trabalho, né? Então, a gente está vendo aí uma flexibilização dos direitos, tanto para os trabalhadores como para nós também, né? Enquanto trabalhadores também, né? Mas se a gente for pensar no contexto da categoria profissional e trabalhador que a gente atende,
todos nós estamos vivendo o mesmo processo, né, de flexibilização mesmo de direitos e de desregulamentação aí desse mundo do trabalho, né? Então, é importante que a gente consiga ver também alguns sinais de saída para esse novo aí, né? Então, um novo acontecimento, um inédito, algo que possa acontecer para fortalecer essa outra linha a que nós estamos realmente vinculados, né? Que é a linha da defesa dos direitos, a linha da democracia, a linha das conquistas, é a linha da efetivação dos direitos que nós já conquistamos e hoje a gente está lutando para mantê-los. Então já são direitos estabelecidos e hoje a gente está lutando para mantê-los, tá? Então é realmente muito importante que a gente esteja atento aos sinais, né, desses novos fenômenos aí que estão se manifestando e que a gente realmente perceba que tem a lógica do poder dominante e que tem a lógica também dos movimentos sociais, que tem a lógica das pessoas que são menos favorecidas e que a gente tem que fortalecer um lado. Né? Nós temos que fortalecer um lado. E a partir disso, então, o assistente social tem um papel fundamental em todas as instituições às quais ele está vinculado. Sejam as instituições públicas, privadas, sejam as organizações não governamentais, os movimentos sociais, tudo onde o local, qual cenário que o assistente social está, ele tem um papel preponderante, porque ali, além dele estar defendendo o direito dele, né, como ser humano, ele também defende o direito do outro, porque o nosso papel é esse, né? Então é muito importante a gente estar atento e se mobilizar realmente para que a gente consiga avançar, porque se a gente faz uma análise institucional e conjuntural hoje, a gente vê que realmente a gente está num período sombrio, né, da sociedade, desse sistema capitalista e muita coisa precisa de acontecer e aí a gente só vai saber se a gente estiver ali disposto a construir junto, né, esse novo mundo aí que nós esperamos que aconteça. Eu vou encerrando por aqui esse vídeo, agradeço a atenção de vocês e até o próximo vídeo.